Governador, o senhor falou da liderança na busca pela vacina, o senhor também se apresentou como um gestor incansável no governo do estado de São Paulo. No entanto, quando o senhor deixou o governo, segundo o Datafolha, o senhor tinha 23% de aprovação. A que o senhor atribui isso, apesar de todo esse histórico? Nós perdemos, Diogo, a narrativa diante do gabinete do ódio. O gabinete do ódio venceu e eu tenho que admitir isso. A narrativa de que, em função da pandemia, as medidas restritivas que aplicamos para que as pessoas ficassem em casa, as medidas tornando obrigatório o uso de máscaras, o fechamento de serviços e áreas que poderiam comprometer e contaminar as pessoas. A comunicação feita a partir do gabinete do ódio, e lamentavelmente com origem em Brasília, foi mais forte do que a nossa capacidade de comunicação. Essa narrativa nós perdemos, tanto é que ela nos proporcionou uma queda de popularidade acentuadíssima. Não teve problema, eu fui acompanhando isso para e passo, nós acompanhávamos pesquisa, mas eu preferi perder em pesquisa e ganhar vidas. Eu não tive a preocupação individual de proteger o meu mandato, proteger o meu futuro político, e sim proteger as pessoas. E acho que fiz a escolha certa. João, você saiu do improváveis 1%, se elegeu prefeito no primeiro turno. Nunca um prefeito se elegeu no primeiro turno de uma eleição aqui na cidade de São Paulo. Saiu da prefeitura, deixando o pessoal magoado porque estava indo bem. E conseguiu se eleger governador. Deixa um governo com superávit, com várias realizações, entregou o Museu de Ipiranga, a Despoluição do Rio Pinheiros, etc. Você acha que o que te prejudicou é um certo populismo que hoje vigora na política brasileira? E o que esse populismo pode prejudicar uma política de propostas, no lugar de política de pessoas, de personalidades carismáticas? Você introduziu bem a pergunta, porque foi exatamente isso que aconteceu. É o lado ruim da política. A política tem também o seu lado bom, eu falei da ciência agora há pouco, a política também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é o populismo, seja de esquerda ou de direita, ele é ruim, porque ele é nocivo. Os populistas não gostam do diálogo, não gostam do contraponto e não gostam de ser contrariados, querem impor as suas posições, seja aqui à esquerda, seja à direita. Isto não é bom, isto não é saudável. Isto é uma medida impositiva e muitas vezes vai ao limite da própria ditadura ou se torna uma ditadura de direita ou de esquerda. Você ter contrariedades é parte da democracia e é importante que haja a crítica, o contraponto, visões distintas. Isso só melhora a qualidade da democracia. Mas a imposição, o totalitarismo das ideias é muito nocivo. E foi um período, infelizmente, esses 3 anos de pandemia no Brasil, foi um enfrentamento gigantesco entre posições administradas e principalmente lideradas pelo presidente Bolsonaro e outra parte da população que entendia que a ciência precisava ser respeitada, que a vacina era importante, que as medidas protetivas eram importantes, que outras medidas que protegiam as pessoas e os seus familiares eram necessárias. E isso estabeleceu um grande confronto no Brasil, aliás, um confronto ruim, que perdura até hoje. Não ao nível daquilo que nós vimos recentemente em Brasília, aliás, lamentavelmente, vimos aquelas cenas de ocupação do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, destruição, xingamentos e ataques à vida democrática do país. Aquilo foi muito ruim, foi eu diria, um retrato dos mais tristes da história do Brasil, estabelecendo ali claramente o movimento de confronto entre direita e esquerda, o Brasil dividido. Não foi diferente da eleição. Os que nos assistem, nos ouvem, sabem disso. A diferença que elegeu o presidente Lula foi 1% praticamente em relação à derrota do presidente Bolsonaro. Ou seja, o Brasil dividido, ainda está dividido. Não com aquela intensidade, Daniel Leão, das cenas que nós vemos e tristemente registradas na história. Mas o Brasil precisa de paz. Mais do que nunca, o Brasil precisa de pacificação, mensagens de paz, de entendimento, de harmonia, e não de estímulo, seja para a esquerda, seja para a direita, e muito menos, Capês, do confronto. Nem o confronto ideológico, nem o confronto técnico, e muito menos o confronto político.